Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido aqui no canal e também lá no meu Instagram, que é sobre lágrima ácida. Estou aqui com a Machinha, minha maltês, né, filha? Que se livrou desse problema. Vou botar aí umas fotinhas passando de antes e depois, como que era, como que ela já ficou, e eu vou contar um pouco da nossa trajetória e tudo que a gente fez pra melhorar, o que eu vi que piorou. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários e também segue a gente lá no Instagram. No Instagram da Márcia tem um destaque sobre lágrima ácida, tá bom? Então, quando eu peguei a Márcia, né, ela tinha 2 meses e ela tinha só um pouquinho, assim, um manchadinho de lágrima. Ah, e uma outra coisa também é que pode ser que alguém chegue aí falando que não é lágrima ácida, não sei o que. Só que esse é um nome conhecido pela gente, que a gente chama. Mas aí tem um nome aí, esse aí que vocês estão vendo, que é o nome do excesso de lágrima que faz manchar o pelo, tá bom? Então quando a gente pegou, ela tinha um pouquinho aí de manchinha aqui debaixo dos olhos e tal. E eu, desde que ela chegou aqui em casa, eu fui dar rios pra ela. Então ela sempre comeu rios de filhote. E ela comeu por bastante tempo e eu não via efeito algum. Só que no início era bem pouquinho. Só que o que aconteceu? Quando ela fez uns 3 meses, eu senti que começou a piorar. Que foi junto quando eu comecei a adestrar ela. E eu ficava dando aqueles bifinhos, sabe? E aí, mesmo eu dava um pedacinho muito pequeno, mas eu acabava dando petisco, essas coisas. Nessa época começou a ficar com muito e muito manchado. E a ração era como se não fizesse diferença. E até uns 6, 7 meses ela comeu a Rios. E eu não percebia melhora, e aí a veterinária dela falou assim, olha, por que a gente não tenta fazer tratamento com esse medicamento? Porque eu conheci uma amiga que tinha utilizado no pet dela e tinha funcionado. E ela falou, olha, pelo que eu sei aqui, ela falou, enfim, que não faria mal a ela, que o máximo que poderia fazer é não melhorar. Mas a tilosina é um tratamento que só pode utilizar com receita, então o seu veterinário que tem que indicar a quantidade certa por peso do cão, tá? E também é um medicamento que a consequência dele é que não mancha, a lágrima acaba não manchando, mas não foi criado pra isso. Acho que, se eu não me engano, era utilizado em vacas, alguma coisa assim, pra tratar a inflamação. Não tenho certeza. Na época eu pesquisei bastante sobre. Então a gente acabou optando por fazer esse teste. E como é um medicamento que utiliza receita, ela passou a receita a cada 10 dias. Então ela falou, dá por 10 dias, aí depois a gente vê, depois dá por mais 10, depois a gente vê. E eu fui dando, né, e ela foi atualizando a receita, e eu fui tirando foto pra acompanhar, né, como vocês estão vendo aí. Então, nos primeiros 10 dias parece que não fez alguma diferença, tava muito manchado ainda. Na segunda leva, né, parecia que não, e aí a partir da terceira já parece que foi fazendo um certo efeito. No final, assim, tinha melhorado muito, tinha ficado só uma fininha, assim, uma tira fininha de lágrima. E aí, quando deu aquelas 40 semanas, ela falou, olha, 40 semanas não, 40 dias, que eram 4 semanas, ela falou, vamos parar por aí, já que melhorou bastante e tal, porque não é um medicamento que é legal ficar dando sempre assim. E ele é um antibiótico. Muita gente fala que a tilosina é um antibiótico, né? Então ele funciona enquanto você tá dando. A partir do momento que você para, ele volta. Mas isso não aconteceu com a Márcia. Então ela foi, parou e estabilizou daquela maneira. Ficou aquela tirinha fininha e tudo. Mas aí, junto com isso, o que eu fiz? Nessa época eu acabei trocando a ração dela por a ração Biofresh, que era uma ração mais natural e tudo. Então ela ficou comendo a Biofresh nesse período, fez tratamento com a tilosina, e eu evitava também os petiscos. Então naquilo estabilizou daquela maneira. E aí teve um dia que, enfim, ela fez 1 aninho de idade, passou o primeiro cio e tudo, e a gente castrou ela. E aí, a partir disso, eu falei assim, vou trocar a ração pela Biofresh castrados. E foi quando tudo desandou de novo. Ficou horrível, voltou a ter muita, manchou a beça, o pelinho dela. E aí uma amiga minha tinha feito a mesma coisa simultaneamente. Ela falou assim, nossa, as lágrimas do Frederico, que é o amigo da Márcia, as lágrimas do Frederico voltaram muito. Eu acho que foi a ração. E eu não tinha associado, porque eu pensei, gente, é praticamente a mesma ração. E aí, nisso, eu falei, é isso então. E aí eu comecei a olhar as fotos, porque eu sempre tenho foto de tudo. E eu falei, foi isso, eu acho que foi
tem uma ligação muito parecida. Foi isso e um petisco diferente que eu dei, então eu acho que essa junção acabou fazendo tudo isso. Aí nisso eu parei de dar petisco e voltei a dar a Biofresh normal, e aí eu percebi que foi melhorando as lágrimas dela. E também, por fim, eu acabei trocando a ração pela Royal Canin de Maltês. Então ela saiu da Biofresh e foi pra Royal Canin de Maltês por questões também financeiras, porque a Biofresh estava muito cara, teve um grande aumento e só compensava comprar um pacote muito grande. Eu não estava querendo mais comprar esse pacote de 10 quilos, mas ao mesmo tempo o pacote de 2,5 kg não estava tendo condição de eu comprar. Então eu acabei optando por dar a Royal Canin nesse pacote menor. Ela tá super apagada aqui. Mas então, essa foi a história da Masha, assim, com lágrima. E aí agora eu vou dar as minhas dicas, que foram coisas que eu reparei ao longo do tempo, que fizeram, enfim, melhorar ou piorar a lágrima dela. A primeira coisa é a ração. É muito relativo. Eu acho que tudo aqui é muito relativo. Então, você vai ter que ir testando do mesmo jeito que eu testei. Tem gente que dá rios e dá super certo. Tem gente que dá a ND e dá super certo, mas tem gente que dá super errado. No meu caso, a Rios não fez diferença. A Biofresh ficou super bem, só que quando eu dei a Biofresh castrado já era, sabe? Teve gente que deu a Biofresh castrados e não teve esse problema. Então, eu sugiro você testar o que vai ser melhor, né, pro seu pet. A outra coisa é a tilosina. Com a Masha, como eu falei, funcionou e não voltou. Mas vai ter uns que vão voltar, vão ter outros que não vão funcionar. Então eu acho que é tudo relativo. E do seu médico, do veterinário, ver também o que ele recomenda. Outra coisa também é que alguns cachorros, eles têm problema no olho. E isso acaba gerando a mancha, né? Então, por exemplo, o Frederico, né? Ele tinha um olhinho virado, o cílio virado. E aí com isso ele acabou fazendo uma cirurgia e tal. Na época melhorou bastante também a questão da lágrima. Então você tem que levar no oftalmologista também, porque às vezes é um problema interno e não externo dele. Como por exemplo, tem veterinários que associam ao nível de ferro alto. É tudo muito relativo ainda. Cada veterinário fala uma coisa, tem uns que falam que a tilosina funciona, tem uns que falam que não funciona, tem uns que falam que é o nível de ferro, tem uns que falam que não é. Então é tudo muito, assim, uma incógnita, cada um pensa de uma maneira, então eu acho que o legal é você ir vendo como funciona com o seu pet, porque cada pet é de uma maneira, então eu tratei de um jeito e talvez no seu você trate de outro. Então, o remédio, né, a ração. Outra coisa também que falavam muito era sobre limpar o olhinho, e eu confesso que eu não tenho esse hábito. É questão de hábito mesmo, eu nunca tive esse hábito de ficar limpando, sabe, com a gaze. É legal se você puder e se você criar esse hábito, mas realmente foi um hábito que eu não criei. Mas o que eu faço é sempre tirar a remelinha, né, porque fica incomodando e tudo, mas eu não passo paninho nem nada limpando. E sinceramente, eu não acho que isso vá fazer alguma diferença, não sei. Mas eu acho que a partir do momento que já caiu ali, já manchou. Então, eu não acho que vai fazer diferença, é só bom pra manter sempre limpinho. Então eu sempre tiro a remelinha dela. A outra coisa é a questão dos petiscos. Alguns veterinários falam também para evitar esses petiscos mais escuros. E assim, priorize petiscos naturais. Eu sempre tento ler a composição, na verdade eu sempre leio a composição dos petiscos que eu vou dar pra dar petiscos naturais e que não vai fazer mal a ela, a saúde dela, né? E que também não vai gerar isso. E também petiscos mais claros. Teve uma veterinária que falou que esses petiscos escuros podem acabar causando isso por causa de algum ingrediente que tem lá. Como eu falei, não sei se é verdade, mas eu acabei evitando de comprar esses, então eu dou petiscos mais claros e mais naturais. E a outra coisa também é sobre fazer exames, então é importante, caso você tenha tentado, trocado ração e tudo, e não tiver resolvido, é muito importante fazer exame, levar no oftalmologista, fazer exame de sangue, porque pode ser que alguma outra coisa esteja desencadeando a lágrima. Por exemplo, no caso da Masha, como eu citei, ela nunca parou 100% de ter lágrima, só que ela tem uma linha muito discreta. E desde quando eu dei a tilosina, por mais que eu tivesse dado por aquelas 4 semanas, 40 dias na verdade, ficou aquela linhazinha. E até hoje é assim, por mais que tenha explodido
e voltado, tipo aquela vez ficou muito de novo e voltou sem eu dar remédio, tá? A única vez que eu dei foi aquela época, a tilosina. Depois ela parou de ter novamente só com a mudança da alimentação. Então eu acho que isso é muito da genética, tem cachorro que não tem nada. E como eu falei, por exemplo, o Frederico, né, ele fez a cirurgia, melhorou muito, fez tratamento com a tilosina, só que depois ele voltou até e tava bem difícil de sair. Ele fez tratamento com a tilosina, voltou, fez outro, e ele fez todos os exames, exame de sangue, exame oftalmológico e tudo, e não descobriu, porque às vezes é um fator simplesmente genético. Como eu vejo às vezes muitas pessoas tentando e tal, e não conseguindo, tipo, achar uma solução. Por exemplo, os pais da Masha, eles não tinham lágrima. Eu acredito que isso seja um fator também que contribua fortemente para o cachorro ter ou não ter, junto com essas mudanças alimentares. Então o meu conselho é: priorize as mudanças alimentares, vá testando as rações, e nesse período de teste, não é testar um mês, é testar uns 3 meses, e nesse período de teste vai tirando foto e tira todos os petiscos. E aí depois, quando você achar uma que esteja ok, você vai inserindo os petiscos aos poucos. E a outra coisa também é sobre cortar o pelinho dos olhinhos. Eu não gosto. A Masha tava com um pelo do olho bem grande, só que teve um dia que mudaram um tosador no pet shop e ele tosou bem curtinho o pelinho do olho dela. Eu fiquei super chateada, mas aí depois a gente resolveu, enfim, lá foi um erro e tudo. E aí voltou a crescer, né? Tá voltando a crescer e agora tá voltando a ficar camuflado aí o pelinho do olho dela. Então eu também não acho que isso seja uma necessidade, eu acho que vai do que é melhor pra você. No meu caso, eu não achava bom ficar cortando o pelinho do olho, porque eu sentia que crescia muito rápido. E eu faço tosse higiênica nela a cada um mês que eu levo no pet shop. Só que crescia muito mais rápido que isso, então ficava a maior parte do tempo incomodando aquele pelinho ali. E aí eu prefiro deixar crescer e não ter esse trabalho sempre, tá? Então eu acho que foi isso. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. A Mashinha não para de dormir. Filha, esse é o seu vídeo. É o seu vídeo, cara. Aqui. Me diz se não é a coisa mais fofa do mundo. Gente, então, se tiver também alguma ideia de vídeo, vocês gostam bastante de vídeo de pet, né? E se tiver alguma outra coisa que vocês quiserem saber, se quiser dicas de penteado, rotina, nossa rotina de cuidados, né, Machinha? E também, uma coisa que eu não sei se eu falei, é que a Masha já foi muitas vezes no oftalmologista, porque ela tinha um probleminha no olho, que na verdade a gente não descobriu o que é. Eu levei em vários oftalmologistas aqui da minha cidade, inclusive em clínicas especializadas, e ninguém conseguiu descobrir o que é na realidade. E como não é algo que incomoda ela, e não tinha nenhum outro efeito, a gente acabou deixando, e quando fica muito... é que o olhinho dela fica muito vermelho. Só esse olho direito aqui, não, direito. Só o olho direito fica muito vermelho. Só que a gente começou a reparar que são em alguns casos de estresse, quando ela tá muito ansiosa e tal, fica mais vermelho, e aí a gente passa um colíriozinho, mas a gente não descobriu de fato o que é. Então com isso, como ela foi muito em oftalmologista, eu ia a cada 15 dias, eu fui em vários, a gente viu também que ela não tinha nenhum probleminha do olho, então é uma outra coisa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá bom? Se gostou, deixa o like aí pra ajudar. E se também querem mais vídeo de pet, fala aí pra eu fazer, pra gente gravar mais, não é mesmo? E é isso, até o próximo vídeo.